Que bom ter você aqui com a gente no nosso encontro de Páscoa. Eu quero convidar você, que você fique muito à vontade e seja muito bem-vindo no nosso canal. Convido você agora para você ouvir essa canção, celebrar com a gente, cantarmos juntos ao Senhor. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
A última ceia é a refeição mais famosa que Jesus teve com os seus discípulos. Refeição. A palavra refeição tem origem em outra palavra, refazer. Cada vez que Jesus se sentava à mesa com os seus discípulos, muito mais do que refazer o corpo com alimento, ele se preocupava em refazer-lhes os corações. Aliás, Jesus é especialista nisso, em refazer do jeito certo aquilo que está do jeito errado. Esse é o sentido da morte de Jesus. É o preço pago para que possamos ser refeitos. E o que comprova isso é o ato mais importante dessa história. Ele ressuscita, mostrando que nem a morte é capaz de impedir que ele refaça. O refazer de Jesus é mais forte do que a dor, mais forte do que a morte e mais forte do que nosso pecado. O refazer de Jesus é o maior motivo de celebração. Não somos chamados a viver a tristeza e o silêncio da sua morte, mas a comemorar a alegria da nova vida de quem nos diz: faço novas todas as coisas. Nessa Páscoa, aproveite a chance de ser refeito por Jesus. Que tal vir com a gente para essa refeição? Refazer a vida. Todos nós, quem sabe, já em algum momento ou em alguma situação, já desejamos que a nossa vida fosse refeita. E a Páscoa é um momento muito propício para isso. A Páscoa é a manifestação de uma nova vida através de Jesus. A Páscoa é a manifestação de uma nova vida através daquele que faz nova todas as coisas. Quando falamos em Páscoa, é muito comum lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo. Isso está certíssimo. Porém, não podemos nos esquecer de que ela foi instituída há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Por isso hoje eu te convido a voltarmos no tempo, por isso hoje eu te convido a mergulharmos nessa história que trará todo o sentido para que a nossa vida possa ser refeita. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, diz para nós: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Então, se nós pensamos nessa temática e almejamos isso para a nossa vida, que a nossa vida seja refeita, eu penso que somente Ele é soberano. Para que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que somente Deus é soberano. Mas antes de pensarmos, antes de falarmos na soberania de Deus, vamos recapitular um pouco dos acontecimentos da história de Moisés. O líder, o libertador, aquele que estava à frente do povo de Israel no Egito. Sabemos, recordando um pouco da história, que Moisés, ele nasce num período ímpar que estava acontecendo lá no Egito, e o que acontece é que o faraó havia determinado que todas as crianças do sexo masculino fossem eliminadas. Então, a sua família o esconde por um período, mas temendo pela vida de Moisés e pela vida da própria família, eles decidem então calafetar, colocar piche, betume num cesto, colocar aquele menino num rio e seguir a direção daquele rio. E por providência divina, aquele menino chega até onde a filha de Faraó estava se banhando.
Mas além disso, a sua irmã, ela segue o curso daquele rio, chega, vê aquela cena, o que estava acontecendo, e acaba falando para a filha de Faraó: olha, eu conheço uma pessoa que pode alimentar, pode cuidar desse menino para você. Então Moisés é cuidado pela própria mãe, pela própria família, instruído nas orientações do Senhor pela própria família. Mas a história não acaba por aí. Moisés, ele cresce, ele passa pela adolescência, juventude, se torna príncipe do Egito. E nesse contexto, sendo príncipe do Egito, Moisés, vendo alguém fazendo algo contrário para alguém do seu povo, um egípcio maltratando um hebreu, Moisés então mata aquele egípcio, se vinga daquele egípcio, esconde o seu corpo, achando que não ia ser descoberto, mas para sua infelicidade ele é descoberto. Então, por conta disso, Moisés teve que fugir. Enfim, muitas coisas aconteceram com Moisés, mas o que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é quando Deus o chama. O texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, diz para nós: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Deus chama Moisés através de uma sarça que ardia no fogo, mas não era consumida pelo fogo. Então, quando Moisés vê isso acontecendo, ele se mostra então curioso, vai até aquele local, mas também ele estava de uma forma desconfiado. E ali então acontece um diálogo entre Moisés, ou melhor, entre Deus e Moisés. Mas no meio desse diálogo, vira como se fosse uma discussão, vira como se fosse um questionamento da parte de Moisés, pois de um lado, Deus estava convocando Moisés a confrontar Faraó e assim conduzir o povo hebreu para fora do Egito, e do outro lado Moisés apresentando várias desculpas. O texto diz para nós em Êxodo 3:10, Deus falando a Moisés: eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas Moisés já começa os seus questionamentos, as suas questões de dúvida, insegurança. E ele fala: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus então continua: Moisés, eu estarei com você. Moisés questiona mais uma vez: Senhor, mas quando eu chegar até o povo de Israel, o que eu falarei para esse povo? Qual é o teu nome? E Deus então mais uma vez diz: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus diz mais ainda: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E aí Moisés, com toda a sua incredulidade, diz: e se eles não acreditarem em mim? E mesmo depois de todas essas palavras e todos esses ensinamentos, e se eles ainda não acreditarem em mim? E Deus diz: Moisés, leva este bordão, faz estes sinais, e eles certamente o ouvirão. Mas Moisés tinha ainda uma última tentativa, e ele diz: Senhor, peço-te que envie outras pessoas. É como se Moisés estivesse: Senhor, eu entendo tudo isso que o Senhor está falando, mas envia outra pessoa no meu lugar. E o texto bíblico fala para nós que Deus, então, irado com Moisés, diz: eu enviarei o teu irmão Arão para te ajudar. E aqui é difícil imaginar um candidato mais improvável para assumir a liderança do que Moisés. Podemos até questionar com perguntas do tipo: como pode o plano de Deus ser liberado por um homem cheio de argumentos e desculpas?
Como pode Deus insistir e investir em alguém tão questionador? Mas talvez esse seja o ponto crucial para nós, pois é exatamente isso que revela a soberania de Deus. Moisés tinha suas falhas, Moisés era limitado, não sabia o que realmente iria acontecer, mas Deus é aquele que sabe e pode todas as coisas. Deus é aquele que sabe e pode todas as coisas, inclusive usar alguém igual a Moisés. Inclusive usar alguém igual a você, igual a mim. Moisés não é um modelo a ser seguido. Moisés é um personagem que nos mostra que o significado de manter os pés no chão, entendendo que somente Deus é soberano sobre todas as coisas. Pois o foco principal é e sempre foi Deus. O foco principal é e sempre será Deus. É Deus fazendo por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Também é Deus fazendo isso ao seu modo, de acordo com a sua vontade e não de acordo com as nossas intenções, de acordo com as nossas preferências. Por isso, se realmente desejamos que a nossa vida seja refeita, nós precisamos crer que somente Ele, que somente Deus é soberano. Nós, como seres humanos pretensiosos, nós, como seres humanos limitados, vivemos a nossa vida achando que nós estamos no controle, mas nós não estamos no controle. Se desejamos que a nossa vida seja refeita, nós precisamos crer na soberania daquele que faz e pode todas as coisas. Então, para que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que somente Ele é soberano. Somente Deus é soberano. Mas para que a nossa vida também seja refeita, nós precisamos entender que somente Ele reina. Quando lemos essa história de Moisés, nós achamos que o tempo em que o povo de Israel estava escravo no Egito foi um período curto. Podemos compreender ou entender, quem sabe, que se passaram alguns anos ou algumas décadas, quem sabe. Porém, não foi bem assim. O povo ficou cerca de 430 anos preso no Egito. E nessa época, o Egito, desde muito tempo, era uma potência mundial. Eles haviam desenvolvido, eles haviam aperfeiçoado uma das formas mais impressionantes de se fazer passar por Deus, dominando o cenário e a imaginação de povos próximos e de povos distantes. As pessoas criam que Faraó era o próprio Deus. Os hebreus, eles estavam ali, o povo de Deus estava ali no Egito. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam do lado mais fraco. Eles estavam alheios, eles estavam impotentes. E depois de mais de 400 anos, a memória de Abraão, Isaque e de Jacó estava praticamente esquecida pelo povo hebreu. Aquele que ainda tinha guardava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó em sua memória, podia pensar assim: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu do seu povo? E outra coisa que é importante lembrar, destacar aqui, é que muito comum, quando as pessoas sofrem intensamente e por muito tempo, é muito comum que passe pela cabeça delas o considerar os seus opressores como poderosos, como invencíveis. Então, assim, a referência do povo não era mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas a referência que eles possuíam no momento era do Faraó. Ou melhor, era do poderoso Faraó.
E pode surgir uma pergunta: como Deus iria fazer para apagar tudo isso, então, da imaginação daquele povo? No meio desse plano de libertação, no meio desse plano liderado por Moisés, nós vemos as 10 pragas. Foram 10 pragas enviadas por Deus para mostrar exatamente que é Ele quem está no controle de tudo, no controle de todas as coisas. Exatamente para mostrar que é Deus que reina. Porque até então, para os israelitas, era o Egito, era a pessoa de Faraó que colocava as cartas na mesa, era a pessoa de Faraó que ditava as regras, que reinava. Mas o que nós podemos ver é que as 10 pragas desconstruíram essa fraude gigantesca, item por item, peça por peça, até que não sobrasse nada para cativar a imaginação do povo de Deus. É como se tudo isso fosse uma partida de futebol. Rodada após rodada, o Faraó e Moisés se enfrentam, tendo o país todo ali como espectadores. Tanto egípcios quanto hebreus observavam ali cada movimento, os riscos altos que eles estavam correndo, o interesse grande daquela nação. 2 modos de vida estão em jogo. Só que aqui o jogo tem 10 rodadas, onde as 2 primeiras rodadas terminaram empatadas. Depois disso, a vitória é sempre de Moisés. A vitória é sempre de Deus agindo através da vida de Moisés. Todos nas cadeiras, nos camarotes, na arquibancada, no alambrado, observavam que Faraó não reina sobre nada. Cada uma das pragas serve então para mostrar que quem reina é o Deus de Israel. Serve para fazermos perguntas assim: quem está no controle? Quem dirige os acontecimentos? Acaso é o Deus Ra, representado por Faraó, ou é Javé, representado por Moisés? E assim também acontece conosco. Estamos tão vislumbrados com o mundo passageiro, o qual vivemos, que muitas vezes deixamos que outras coisas reinem no lugar de Deus. Deixamos que pessoas, deixamos que o poder, deixamos que o dinheiro, status, visibilidade e tantas outras coisas mais reinem no lugar de Deus. Mas se desejamos realmente que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que somente Deus é que reina sobre todas as coisas. Nós precisamos deixar de nos enganarmos com as ilusões passageiras desse mundo falso e entender que aquele que reina é quem pode refazer por completo todas as coisas. Aquele que reina é aquele que pode refazer por completo as nossas vidas. É aquele que pode refazer por completo a nossa história. Então, para que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que somente Ele, somente Deus é soberano. Somente Deus reina. Mas para que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que somente Deus, somente Ele é a salvação. Um dia antes de Israel deixar o Egito, cada família sacrificou um cordeiro de aproximadamente 1 ano de idade para o jantar. O sangue daquele cordeiro foi colocado numa bacia, aquele sangue foi aspergido ou foi passado ali nos batentes das portas de cada casa, foi passado no batente das portas de cada família israelita. Aquele cordeiro então foi assado com vegetais, com ervas amargas, com pão asmo. Mas aquelas pessoas, aquelas famílias, elas foram instruídas a comer dentro de suas casas, com as portas fechadas e permanecerem ali até o amanhecer. Só que enquanto o povo de Israel preparava
ou comia essa refeição dentro de casa, com as pessoas ali da sua família, com as portas fechadas, todos os lares egípcios, desde o palácio até a mais humilde casa, perderam os seus primogênitos. Em todos os celeiros e também no pasto, os primogênitos dos animais morreram. Foi a noite da 10ª praga. Enquanto isso, todo primogênito hebreu foi protegido pelo sinal do sangue do cordeiro sacrificado. Foi protegido pelo sinal, um sinal da promessa de uma nova vida, de uma vida refeita, daquele que pode e tem poder para refazer as nossas vidas. E o mais maravilhoso é que o ato que desencadeia essa maravilha de Deus, esse ato salvador de Deus, de um Deus soberano e poderoso, é uma refeição comum, uma comida caseira, preparada e consumida pela família em sua própria cozinha, em sua própria casa. Não é uma refeição sofisticada, não é um banquete requintado com vinhos, garçons e com diversos pratos e talheres à mesa. Não é uma refeição feita à luz de velas, com flores por sobre a mesa, música, dança e com todos os convidados ali muito bem vestidos. É algo bem característico da espiritualidade bíblica. O comum e o miraculoso. O comum e o sobrenatural. O ordinário e o extraordinário de Deus andando de mãos dadas. E essa refeição comum, que para nós não é tão comum assim, tem um nome especial, que é a Páscoa. O povo de Deus lembrando dessa refeição como a noite em que Deus passou ali pelo Egito e matou todos os primogênitos do sexo masculino. Mas Deus também apenas passou por cima dos lares hebreus, aqueles lares que estavam marcados pelo sangue do Cordeiro, poupando a vida do seu povo. E então, quando o dia clareou, os israelitas deixaram o Egito como um povo livre. A noite da 10ª praga, a noite da refeição pascal, marcou o teste final, marcou o teste definitivo de que Deus é soberano, de que Ele reina e de que Ele é a salvação. Faraó, que até então era soberano, chora. Faraó lamenta, junto com uma nação inteira, a morte e a perda de seus primogênitos. Moisés então parte liderando cerca de 1 milhão de homens, mulheres e crianças para uma vida de liberdade. Vivos, prontos para adorar o Deus vivo, prontos para adorar o Eu Sou. A salvação não estava em Moisés. A salvação não estava com o faraó, porque a salvação é o próprio Deus. Então, se desejamos que a nossa vida seja refeita, nós precisamos entender que Deus é a nossa salvação. Precisamos entender que somente Ele pode nos dar vida. Nós vivemos num mundo muito semelhante ao Egito, onde a soberania de Deus, por muitas vezes, ela é colocada em xeque. Mas nesses momentos, nós precisamos nos lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Não importa a nossa posição, não importa o que temos ou o que deixamos de ter, não importa quem somos. Se desejamos realmente que a nossa vida seja refeita, nós precisamos crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele pode usar e refazer por completo as nossas vidas. Mas também, semelhante ao Egito, muitas coisas tentam reinar no lugar de Deus. Muitas coisas tentam tirar o nosso foco de Deus. Muitas coisas parecem mais atrativas e poderosas do que Deus. Mas nesses momentos, nós precisamos lembrar que quem reina é somente Deus. Ele é o Rei
sobre todas as coisas. E por vezes podemos ser tentados em acreditar que a nossa salvação pode vir de outros lugares. Mas a salvação é o próprio Deus. O Deus que, através de algo tão cotidiano como uma refeição, revelou o Cordeiro que libertou o povo de Israel do Egito. O mesmo Deus que nos enviou o seu único Filho como Cordeiro que tira o pecado do mundo. O mesmo Deus que envia o seu Filho a se fazer pecado em nosso lugar. Aquele que vai mudo, aquela ovelha que vai muda ao matadouro em favor de nós, pecadores. Então, por isso, se nós queremos que a nossa vida seja refeita, nós precisamos crer nesse Deus que é soberano, reina e é um Deus que pode nos salvar e mudar por completo as nossas vidas. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês.
grandeza no reino de Deus. Há uma frase que diz que a crise gera oportunidade. Essa é a oportunidade que temos de nos lançar aos pés do Senhor. É o desafio nosso para as nossas vidas, para a nossa semana, a confiarmos nessa promessa do Senhor. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de confiarmos no Senhor, um Deus que tem cuidado do seu povo há anos e anos, ó Pai, no passado, cuida, ó Deus, no presente e certamente continuará cuidando no futuro. Nós agradecemos por esse tempo e nós pedimos que o que ouvimos possa fazer morada no nosso coração. Nós fazemos essa oração pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Eu convido você para nos seguir nas redes sociais e para estar conosco no nosso próximo encontro.